do país. E depois o relator da comissão, o P. Vicentinho. Tem que prestar atenção nos Arrudas aí, né? O Arruda o Inácio Arruda do PCdoB. Tá solto. E ela trata de redução de jornada de trabalho, esse é o debate. Aqui estão as representações das centrais sindicais dos trabalhadores e as representações da Federação e do Instituto de Estudos Empresariais, pelo lado dos empresários. Rodada final, Celso Wojciechowski. Acho que um dado extremamente importante, e por isso que quando nós dialogamos sobre a redução da jornada de trabalho e que precisa ter uma regulamentação do banco de horas e das horas extras, eu trago aqui o dado, por exemplo, pegar de Porto Alegre, Brito, dos assalariados que trabalham acima da jornada legal. Na indústria de transformação, são 31,3% dos trabalhadores que trabalham acima das 44 horas, ou seja, fazem banco de horas e horas extras. No comércio, Janta, 50,3% trabalham acima da jornada legal. No serviço, são 32,9% dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem uma jornada acima das 44 horas semanais. Em Porto Alegre, depois tem São Paulo, Belo Horizonte, que tem uma média um pouco acima de Porto Alegre. Então, o tema da redução da jornada de trabalho, ele muitas vezes leva que a gente trabalhe de uma forma muito apaixonada, mas acho que é um tema extremamente importante para a oxigenação da economia, para a qualidade de vida, para a distribuição de renda. Os países, foi frisado antes aqui, os países do primeiro mundo hoje fizeram, por exemplo, a reforma agrária no século XVIII, XIX, o Brasil não fez ainda, e por isso que são países desenvolvidos, foram países que tiveram programas de distribuição de renda muito fortes. O Brasil hoje, no quesito de distribuição de renda, é o quarto pior país do mundo. Só tem, se não me engano, Serra Leoa, Singapura, mais 2 ou 3 países, 4 paizinhos extremamente pequenos no quesito de distribuição de renda, piores do que o Brasil. Portanto, esse é um dos elementos fundamentais para podermos olharmos proximamente e chegarmos aos países de primeiro mundo, país desenvolvido. País desenvolvido não é só riqueza, país desenvolvido é qualidade de vida. E qualidade de vida tem muito a ver com lazer, com saúde. O trabalhador, se pegarmos os índices de trabalhadores hoje, que vão para o INSS em função das doenças do trabalho, e muitas doenças dessas contraídas do que? Da longa jornada de trabalho, do ritmo excessivo do trabalho, os comerciários que ficam muitas vezes, e aliás está aqui, 50,3% dos comerciários trabalham acima da jornada de trabalho, portanto ficam em pé ou carregando caixas das 8 horas da manhã às 10, 11 horas da noite, porque agora tem o tema da comissão, ele é comissionado, ele não é mais, muitas vezes, não é mais nem empregado de carteira assinada, ele é comissionado, então quanto mais horas trabalhar, vamos dizer que ele vai ganhar mais, etc. Então acho que esse tema, a nossa expectativa é que seja votado este ano, este semestre no Congresso Nacional, e é isso que nós estamos fazendo todos os esforços. A CUT está lá permanentemente dialogando com os deputados, com os empresários, com o governo, para que esse tema seja votado, porque é um tema, não é um tema de interesse eleitoral, é um tema de interesse da sociedade brasileira. André? Eu começo pela observação final do Celso e insisto, a pergunta que eu coloquei, que não vai haver um deputado capaz de votar contra num ano eleitoral, eu tenho absoluta tranquilidade em afirmar, e ninguém me disse diferente aqui. Por quê? Porque a questão, e é importante, o Celso traz bem a dimensão do assunto que se está a discutir aqui, mas o fato é que nessas condições nós encaminhamos para uma aprovação sem considerar os fatos e fundamentos que, na nossa visão, são capazes de afastar esta, não só eleitoreira, mas como imprópria redução do trabalho. Em primeiro lugar, fazer uma referência de que esta aprovação significa ameaça de 98,2% dos CNPJs desse país que não conseguirão suportar essa redução. Quando nós aumentarmos o custo do trabalho, mesmo com a proteção por um aumento indireto de horas extras, nós vamos ter substituição da mão de obra por tecnologia, nós vamos ter enxugamento de quadro, nós vamos ter acréscimo de preço e por conta disso, logo, muito logo, nós temos isto gerando desemprego, ao contrário do que se fala em gerar emprego. Insisto, não há um dado científico, um levantamento científico que comprove que redução
de jornada gera empregos. Ninguém falou, insisti já 2 vezes no exemplo francês, que era um grande exemplo das sindicais, porque realmente um país rico e manejava jornadas, quem sabe, desejáveis, mas que retrocedeu nessa situação. Por quê? Porque teve prejuízos com esta redução. Também é importante a gente lembrar que não é a lei que vai criar fonte de trabalho, ao contrário, é riqueza, empresa fortalecida, empresa com liberdade para trabalhar e, portanto, a nossa bandeira, que devia ser de todos aqui com a mesma intensidade, não só em ano eleitoral, tem a ver com a questão da redução da carga tributária. O Brasil trabalha muito pouco, o Brasil tem o maior nível de volume, dias de férias dos maiores do mundo e, portanto, nós não conseguiremos sustentar uma economia que hoje é internacional, que é globalizada, se nós não manejarmos adequadamente a nossa força de trabalho. E isso vai dizer, é questão de custo do trabalho. Eu posso olhar para a China, posso olhar para a Europa, mostrei os exemplos europeus, mas se eu olhar exatamente para os nossos lindeiros, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, a nossa jornada é a mais baixa de todos. A significar, obviamente, que nós temos um custo maior e que os nossos produtos perdem competitividade. Por conta disso, é que estamos em campanha muito firme para demonstrar que isso não é uma vantagem, que isso não vai ter as consequências que se diz ter e que são cientificamente provadas, especialmente num ano em que não haverá deputado capaz de dizer não a essa proposta. Cláudio Janta, seus 3 minutos finais. Vamos começar pelos feriados, né? Então, quero dizer que o Brasil está na média de feriados, né? O Canadá tem 12, o Brasil tem 12, agora o Chile tem 16, que é o grande baluarte da liberdade, né? Do poder os empresários fazer o que quer, o Japão tem 15, então os feriados estão aqui. Dias né? de férias também. Não, 15, né? E as férias só antecipação, vocês sabem disso, né? Também o trabalhador que pega um ônibus 2h30 para ir, 2h30 para voltar, não puder disponibilizar de 30 dias de férias, que na Alemanha é 24, né? Na Dinamarca é 30, na Espanha é 30, na França é 25, na Itália é 28, Portugal é 30, Suécia é 25, Reino Unido é 20. Então, aí nós vamos voltar à chibata, né, à escravidão. Agora, o que mais chama atenção é que quem exporta, quem garante a competitividade lá fora do Brasil, faz redução da jornada de trabalho de 30 horas. A maioria da indústria brasileira, a jornada de trabalho dos trabalhadores é 30 horas. Automobilística, alimentícia, é 30 horas. Siderúrgica, é de 40 horas a redução da jornada de trabalho. Agora, a questão eleitoral, nós ficamos 16 anos discutindo, estamos há 16 anos discutindo a redução da jornada de trabalho. Ela passou por tudo quanto é comissões, que nem tinha que passar. A Comissão de Agricultura discutiu a redução da